Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa de mentoria Full Stack da Tecnoponta. Esse programa vai tornar mais fácil o processo de conquista da profissão mais cobiçada do mundo. Meu nome é Emerson Rios, eu estou aqui para ensinar para vocês hoje os 10 passos secretos de um programador de verdade. Eu espero que vocês gostem e vamos em frente. Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender é o que é um programador, né? O programador, ele é um cara que tem como missão construir scripts para fazer o computador executar as rotinas que você espera que ele execute. Para você ter uma ideia, o programador ele executa aquele algoritmo que cuida das feeds das nossas redes sociais. O programador que constrói a própria rede social. Vou além até, o programador é aquele cara que constrói inclusive o sistema operacional do telefone e do computador que vai rodar o navegador que vai ter ali dentro uma rede social. O programador está disponível, ele existe em tudo que a gente precisa mexer hoje. Ele está no nosso telefone, ele está na nossa televisão, ele está no nosso computador, está no nosso relógio. O programador ele controla quase todos os dispositivos. Hoje o carro precisa de um programador, hoje a indústria, os equipamentos precisam de programadores. Então o programador está em tudo que você pode imaginar. A gente hoje precisa de um exército de programadores para poder controlar todas as coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. E aí tem uma má notícia, né? Não há programadores suficientes para todo mundo. Isso traz uma oportunidade incrível para quem quer se tornar um programador, porque as empresas estão se saindo no tapa para conseguir um programador. O programador ele é a essência da computação, ele é o que faz aquele negócio acontecer. O programador ele está disponível, por exemplo, nos jogos, ele está disponível, por exemplo, nos aplicativos que você usa para poder escrever texto, ele está disponível, por exemplo, no que nós estamos inventando agora, né? O metaverso, outra grande quantidade de oportunidades. Então você vai ver o programador o tempo todo ali disponível, necessário para a nossa vida no dia a dia. E é por isso que o programador é tão cobiçado, né? Por isso que ele está tão ali em alta nos dias de hoje. Agora tem uma coisa que o programador não é. O programador não é aquele nerdzinho que fica ali com óculos, escondidinho, sentava na primeira fileira da cadeira, mas também não é aquele super-herói que vem e fala, olha, eu vou resolver tudo o que está acontecendo aqui. O programador é uma pessoa normal, como eu, como você, só que ele tem uma habilidade, ele gosta de resolver problemas. Então ele tem aquela habilidade de quem faz alguma coisa diferente, alguma coisa que cada dia pode ser um pouco mais difícil do que o dia anterior ou simplesmente diferente. O programador gosta de resolver problemas. Essa é a grande habilidade do programador. Eu vou mostrar para vocês 3 casos de sucesso de programadores que eu treinei, que fizeram parte da minha equipe, que vieram para a escola, fizeram um treinamento e como eles estão hoje, para a gente poder ter mais ou menos uma noção de como é que isso acontece, tá bom? Olá, meu nome é Igor Red, tenho 25 anos, estou prestes a completar 8 anos de experiência na área da tecnologia. E nos últimos 2 desses 8 anos eu tenho trabalhado como engenheiro de software em empresas do Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos. E desses 8 anos de experiência, os meus primeiros aproximadamente 5 anos, eu trabalhei e pude ter o privilégio de estar ao lado do Emerson, diretamente ali no backsite. Também fui aluno Tecnoponta, então posso afirmar e garantir que grande base, grande parte dos fundamentos em que eu tenho e que eu apliquei dentro e fora do Brasil, nas empresas em que eu atuei, vieram do Tecnoponta, vieram do backsite e principalmente vieram do Emerson, que foi quem eu pude trabalhar junto. E gostaria de deixar aqui toda a indicação e todo o apoio à equipe. Sei que sempre estiveram muito envolvidos com o ensino e que sempre tiveram o foco de fazer com que todos aprendessem, e eu fui uma das pessoas que tive o privilégio de poder aprender com eles. Então deixo aqui a minha indicação ao Emerson e a toda a equipe. Valeu, um abraço. Bom, primeiro caso do Igor, né? O Igor é o mais novo desses que eu vou mostrar para vocês aqui. O Igor ele tem uma característica bem interessante. O Igor ele veio da mecatrônica, trabalhava com automação industrial, e aí ele começou a programar e se apaixonou pela programação, e ele começou ali do pouquinho, começando a aprender, ele foi do zero mesmo, e aí ele foi adquirindo volume no trabalho dele.
e de repente ele explodiu, ficou um programador excepcional e hoje ele trabalha para empresas, como ele mesmo disse ali, empresas que estão sediadas no Vale do Silício. Ele está viajando o mundo. Nesse momento, se não me engano, ele está na Grécia e ele fica trabalhando do computador dele, de onde ele estiver. Ele casou recentemente, ele faz esse tipo de maluquice aí, está viajando o mundo e está programando de onde ele estiver e vivendo a vida dele. Isso é uma característica legal, que dá para poder entender o que pode acontecer na vida de um programador. Fala aí, gente, beleza? Prazer, me chamo Rodrigo Martins de Lima, sou head de dados de uma fintech chamada Nutudo, tá? Umas líderes de quando a gente fala de tecnologia e finanças do Brasil. Eu tô aqui hoje só para agradecer primeiro, né? Eu tive o prazer de conhecer o Emerson, mas o Emerson foi um dos caras que despontou na minha carreira, né? Quando ninguém tinha oportunidade, ninguém dava oportunidade, ele abriu essa oportunidade aí para essa visão e para esse começo de carreira aí que o Rodrigo teve no mercado, tá? Fruto também da Tecnoponta, diversos treinamentos, certificações da Tecnoponta que fizeram aí a gente chegar nesse resultado de hoje, tá? Então, agradeço muito você, Emerson, sabe disso. E você que está assistindo esse vídeo agora, não perca a oportunidade aí, venha fazer parte aí desse sucesso profissional a nível nacional e participe aí da Tecnoponta, que é um excelente início para essa sua jornada. Valeu! Já o Rodrigo é uma coisa um pouco mais empreendedor, né? O Rodrigo, ele gosta do empreendedorismo. Então, o que acontece com a história do Rodrigo? O Rodrigo também, ele veio lá, aluno, depois ele se transformou no estagiário, ele foi programando, ele foi crescendo. E ele cresceu tanto que no momento em que eu decidi parar um pouco de dar aula dessa área de desenvolvimento web, eu coloquei ele no meu lugar. E ele ficou brilhantemente, treinou também bastante gente aqui na Tecnoponta e conseguiu fazer bastante amigo, bastante relacionamento, bastante networking, acabou montando a fábrica de software dele, explodiu também e agora ele está nessa fintech trabalhando em parceria, ele certamente trabalha ali de alguma forma diferente de outras pessoas, ele deve coordenar uma equipe. Eu não sei exatamente como ele está lá dentro, mas o Rodrigo é uma pessoa excepcional que também está voando bastante alto. É um enorme prazer poder falar sobre o Emerson. Eu conheci ele em 2007, 2008, quando eu fiz o meu primeiro estágio na área de desenvolvimento. Era programador, era web developer no Backside. E eu lembro quanto eu queria fazer parte do Backside, né? Então entrei no site, coloquei o meu currículo. E aí, cara, eu mentalizava, fechava meus olhos assim, mentalizava fazendo parte da empresa, tinha umas fotos no site, né, da empresa, eu imaginava lá dentro, assim, e quando eu fui aprovado, cara, foi muita felicidade, assim, fazer parte de tudo aquilo, ver que, na verdade, eu tava ali dentro, ali naqueles espaços, né, onde eu queria estar, e conhecer o Emerson foi maravilhoso, assim, tivemos momentos muito bons. O Emerson é uma pessoa muito disposta a ensinar. Ele é uma pessoa que gosta de ensinar. Teve o prazer que ele gosta de passar o conhecimento que ele tem, seja conhecimento da área de tecnologia, seja conhecimento da área de negócios, seja o conhecimento não acadêmico, conhecimento da vida mesmo. Tudo que ele aprendia, ele sentava com a gente, ensinava, assim, e eu sempre ouvia muito atentamente tudo que ele tinha que falar. O departamento de tecnologia, de desenvolvimento, era chamado de inteligência e eu adorava trabalhar no setor de inteligência, assim, sabe? Era bem legal. E eu tenho o Emerson hoje como meu mentor. O Emerson é uma pessoa que, quando eu tenho qualquer dificuldade, seja da área de negócios, seja da área de projetos, eu paro e penso como que o Emerson resolveria no meu lugar, assim, sabe? Eu tive a oportunidade de poder expressar isso para ele. Hoje tem minha própria empresa de tecnologia. A minha sócia, o primeiro curso de tecnologia que ela fez foi na Tecnoponta, por indicação minha na época, né? E toda vez que alguém me pergunta sobre qualquer curso, então eu indico a Tecnoponta como sendo uma escola de referência. E poder falar sobre essas empresas, falar sobre o Backside, falar sobre a Tecnoponta, falar sobre o Emerson, assim, sempre é uma coisa muito boa, porque faz parte da minha base, assim, sabe? Faz parte da minha base profissional e é sempre uma ótima oportunidade de poder falar sobre tudo isso daí. Obrigado.
A história do Carlos é um pouco diferente. Por quê? Porque o Carlos, ele vem já um pouco preparado. E aí ali dentro a gente conversa, ele trabalha, ele começa, ele deixa de ser um pouco programador e começa a me observar mais no empreendedorismo, como empreender nessa área de tecnologia. E aí o Carlos começa a me ajudar muito na construção da arquitetura do que nós temos hoje. E o Carlos começa a entrar num cenário de querer estudar bastante, e a gente tinha até muitas brigas em relação ao que nós iríamos fazer e tal, não sei o quê. E aí ele foi embora para trabalhar numa empresa também lá em São Paulo, que trabalhava só com o que ele achava que seria interessante, que era uma outra tecnologia diferente do que a gente fazia, e que a tecnologia para ele inicialmente parecia ser o que era mais importante. E aí ele percebeu ele entendeu que era a ficha do que eu falava para ele, e ele retornou para a tecnologia que nós trabalhávamos, porque ele é um programador brilhante nessa tecnologia. E aí ele começou a construir uma solução, e aí ele conseguiu se reunir com uma sócia que ele trouxe para a gente também como aluna, e ele ganhou robustez, e hoje ele é dono de uma fábrica de software, empreende e vive disso. Que é aquilo que eu falei, né? Em algum momento você pode até nunca mais ter que trabalhar para ninguém. E você pode até chegar num momento em que o resultado do seu trabalho vai trabalhar para você, né? O resultado do que você empreendeu começa a trabalhar para você. Então esse é o caminho esperado ali para todos os programadores que têm essa visão no que eu vou dar lá, quais são os segredos para se transformar nos programadores como esses meninos. Eu falo meninos porque eu já estou um pouco mais velho, então eu chamo eles de meninos, mas como eles também conseguiram trilhar o caminho deles, então se Deus quiser vai estar tudo certo, como está dando já, e é isso aí. E quando eu faço os meus workshops, quando eu faço as minhas lives, quando eu começo a conversar com as pessoas, elas me passam algumas perguntas. Tem sempre algumas perguntas que a pessoa fica com um pouco de medo e faz, pô, Emerson, eu queria saber, me responde algumas coisas. Eu vou ler algumas perguntas aqui e vou falar com vocês sobre isso. A primeira pergunta que eles sempre me passam é a pergunta se é difícil programar, né? Se é difícil, se é uma profissão que é muito difícil de você conseguir chegar no ponto certo. Bom, gente, eu vou explicar para vocês uma coisa. Primeiro, não estou falando aqui que ninguém vai sair daqui um Bill Gates, um Steve Jobs ou um Mark Zuckerberg. Esses caras são o Pelé da programação, né? Eles chegaram num ponto que são conhecidos por serem as pessoas mais importantes da nossa vida ali em relação à tecnologia, porque chegar no ápice é a história do sucesso da programação. Mas, quando você entra para essa área, você não tem que chegar nesse ponto para poder conseguir alguma coisa. Ou, por exemplo, o ponto desses meninos que eu passei para vocês aqui, que são pessoas que já estão ali voando também. E não são Mark Zuckerberg, mas eles estão voando e estão construindo uma família, estão conseguindo viver com base nessa profissão. Quando você começa, você vai ser ali o programador full stack júnior. E mesmo como júnior, você tem o júnior, o pleno e o sênior. Mesmo como júnior, você ainda começa ali como faixa branca. Então você vai ter ali faixa branca, faixa amarela, faixa verde, faixa marrom, faixa preta. Você tem umas faixas para poder seguir ainda como júnior. Só que o que é legal disso é que um programador faixa branca júnior já produz riqueza, já produz valor, já consegue trabalhar e receber um salário melhor do que aqueles normais pagos pelo mercado. Então vale muito a pena começar. Naquele início você já tem alguma coisa bem interessante. A outra pergunta aqui é se precisa estudar muito. Bom, gente, sobre estudar muito, vamos lá. O programador é aquele cara que gosta de resolver problemas. E nem sempre você sabe todas as informações para resolver um problema. Então você tem que pesquisar algumas coisas. Porém, eu tenho uma notícia boa em relação a isso. Dentro de uma fábrica de software, existem dois tipos de programadores. Existe o programador que programa para o cliente e existe o programador que programa para os outros programadores. Então, esses programadores que trabalham programando para os outros programadores, eles são os pesquisadores. Então, eles vão atrás de novas soluções, eles pesquisam, eles trazem ali o desafio de resolver um problema mais relacionado à tecnologia. E quando ele consegue, ele pega aquilo ali e coloca numa prateleirinha dentro da fábrica de software. Já o programador que trabalha atendendo o cliente, o que ele faz? Ele já pega e ele trabalha produzindo soluções para os problemas da vida real. Então ele usa essa prateleira para poder pegar ali as tecnologias que já foram pesquisadas para poder resolver o problema do cliente. Nesse caso, ele sendo júnior, sendo pleno, ele já consegue trabalhar com o que ele tem, com volume ali, vai pegando, adquirindo prática, adquirindo experiência e não vai precisar estar o tempo todo se dedicando a estudar novas tecnologias.
É importante você estudar sim, é importante você ter cada vez mais conhecimento, mas isso acaba acontecendo naturalmente, não é tão assim fundamental no dia a dia. E eu posso dizer para vocês, eu conheço programadores que são pesquisadores maravilhosos, que eu não sei dar um passo sem pensar que eles estão ali do meu lado. E também tem programadores que são ali do exército, né, do batalhão, para poder entregar volume de trabalho. E esses programadores, eles estão ali me ajudando todos os dias, eles são fundamentais para o ritmo da entrega da operação. Então tem espaço para todo mundo. Se você gosta de pesquisar, tem espaço para você. Se você gosta mais de botar o fone de ouvido e programar o que você já sabe, também tem espaço para você. Então não pensa que ele é 100%, meu Deus, e agora? Eu tenho que ficar estudando o tempo todo. Não é isso não, tá bom? A outra pergunta que eu tenho aqui isso é pra gente mais nova e eu já sou velho, tal, isso é mais pros meninos. Gente, olha só, programação é construção de software. Software é a automação de uma metodologia de trabalho. Quais são as pessoas que mais possuem conhecimento sobre metodologia de trabalho? Vamos supor que a gente vai fazer um software de contabilidade. Você acha que é o jovem que acabou de aprender a linguagem de programação ou o contador? Pois é. Agora você imagina se o contador souber programar. Então, o acúmulo de conhecimento que as pessoas mais velhas têm é maravilhoso para poder automatizar aqueles processos. Então, eu diria o seguinte, que o melhor programador é aquele que consegue reunir aquelas informações. Então, eu acho que as pessoas que são mais velhas, elas deveriam aprender a programar também, para poder construir algumas coisas, porque assim, é tão gostoso quanto fazer as coisas do cotidiano ali, né? Então não é uma atividade rústica, atividade difícil que tem que estudar, não. Vamos embora, dá para automatizar processos que a gente já domina. Eu já estou aqui já sou uma pessoa que não sou tão nova, e dá para construir coisas bem legais com o conhecimento acumulado que você tem na vida inteira. Então, vamos para cima, esquece isso, tá? É para o mais novo, não. Programação é para o ser humano colocar automação nos seus processos. Conhece processo bom? Bora automatizar esse negócio aí. A outra pergunta aqui é a seguinte. Isso é mais voltado para quem gosta de tecnologia. Não, gente, essa fase já passou, tá? Quem gosta de tecnologia é todo mundo hoje. Então, a programação ela é voltada para quem gosta de solução. Então, por exemplo, já vi muitos programadores que migram de uma área para uma outra área. E eu vou falar muito sobre isso aqui, tá? Nesse canal aqui a gente vai falar bastante sobre esse tipo de situação. Aliás, eu tenho umas 10 experiências minhas mesmo de acumular, de potencializar, né? De fazer uma fusão do meu potencial. E a gente vai falar mais sobre esse fenômeno, que é a fusão do potencial, para poder conseguir agregar valor a um determinado nicho. Então, programação é para quem? Programação é para aquelas pessoas que querem automatizar e melhorar um nicho. Vamos supor, por exemplo, olha, eu estou aqui e eu quero programar, mas sabe o que acontece? Eu não sei fazer nada e de repente, mas a minha esposa vive de artesanato. Sei lá. Cara, você já imaginou quantas aplicações podem ser feitas por nicho de artesanato, por exemplo? Quantas aplicações podem ser feitas por nicho de contabilidade, advocacia? Então, se seu pai, o que seu pai faz? Seu pai, meu pai é advogado. Cara, quantos programas você pode fazer para ajudar o seu pai? Se você ajuda o seu pai, você ajuda todos os advogados iguais ao seu pai. Então, quanto mais você souber sobre alguma coisa, melhor. Todo mundo sabe alguma coisa. Eu, Emerson, não sei nada. Só sei jogar videogame. E aí? Quantos programas você pode fazer, de repente, uma rede social de pessoas que gostam de jogar videogame, de um determinado jogo, ou que gostam de assistir anime, uma rede social de pessoas que vão comentar sobre aquele anime fora das redes sociais que tem no mercado, ali uma rede de nicho, uma rede específica, uma comunidade para aquilo. Gente, tem muita oportunidade no mercado. É só você conseguir enxergar. E nos segredos aqui eu vou contar para vocês, vocês vão entender mais ou menos como isso funciona, tá bom? A outra pergunta aqui, a tecnologia muda muito e eu vou acabar ficando para trás. Não. Vamos lá. Eu trabalho desenvolvendo softwares para web e programas para web e treinando pessoas e coordenando a equipe há 22 anos. Já está indo para 23 anos. De lá para cá, nós percebemos muitas tecnologias chegando, mas o que está explodindo é o mercado. A necessidade do uso dessa tecnologia que de verdade está explodindo. Não é nem de perto a tecnologia em si. Quer ver um exemplo? O HTML, ele vem desde o começo até aqui. Se você não souber HTML hoje, você está fora. E eu ensinei HTML em 1998. E quem aprendeu em 98 e for olhar agora é a mesma coisa.
Então não é verdade essa ideia de que a tecnologia muda o tempo todo, não. É como moda, vai. O tempo todo vem ali uma corzinha nova, um vestidinho diferente, uma manga que vai ser daqui para lá, essas coisas elas acontecem. Mas todo mundo usa calça, todo mundo usa camisa, todo mundo usa tênis, usa sapato, usa vestido, usa saia. Essas peças sempre existirão. Elas vão estar um pouco para lá, um ponto para cá. E se você souber vestir um software, você vai fazer o software nem que seja básico e eficiente. E depois você pode colocar ali um brinquinho, não sei o que lá, um batom, mas aí já é o requinte, já é o algo a mais. Não se pilha nisso. Começa, aprende o básico, você consegue ganhar dinheiro e ajudar muita gente fazendo o básico, e depois você vai voar com o que há de mais moderno, mais novo, mais inovador. Mas esquece isso, até atrapalha, isso dá a sensação de que é muito difícil, não dá para entrar. Gente, nós precisamos de programadores. O Brasil precisa de programadores. Então, vem, vamos fazer coisas básicas e vamos entregar solução para o nosso país, tá bom? Aí tem uma outra coisa. Você pode utilizar essas novidades, para quem gosta de trabalhar com as novidades, você pode usar essas novidades para ficar mais cobiçado ainda no mercado, para ser profissional mais cobiçado ainda. Mas não significa que se você não souber fazer aquilo algo a mais, você não vai estar ali servindo para fazer coisas bem legais, entendeu? Então não se apega a esse detalhe. Não, mas um amigo meu falou que agora a linguagem do momento é tal coisa. Não, mas agora você tem que usar tal tecnologia, senão você está fora. Cara, eu escuto isso há 22 anos. Já vi tecnologia que fala que vai explodir há 22 anos e nunca explodiu. Vi tecnologia que fala que vai acabar e nunca acabou. Então eu vou ensinar o caminho ali, ó. Passo 1, passo 2, passo 3. Relaxa, confia e vamos junto, tá bom? Confia, vamos junto. Bom, agora existem duas formas para você se transformar em um programador. Você pode ser aquele programador escovador de bit, ou seja, apaixonado pelo código, o programador que está ali com o objetivo simplesmente de fazer o código funcionar, de fazer aquela ferramenta funcionar. Esse cara, ele programa cada vez de forma mais complexa e mais difícil, mais sofisticada, até chegar a um ponto que só ele entende aquele código. E só ele, é tão belo, tão lindo, tão maravilhoso que só ele consegue entender aquele código. A minha equipe tá fora. Eu não gosto de trabalhar com gente assim. Eu gosto de trabalhar com um programador que tem como objetivo outra coisa. Não esse programador que tem como objetivo se garantir só não, eu tenho que ficar aqui porque a empresa tem que depender de mim. Porque se eu ensinar o colega, eles vão me mandar embora. Cara, esquece. Programador que tem como base fazer algo só para si mesmo ou ser tão difícil que só ele entende. Eu já fiz muitas reuniões com outros empreendedores, com outros empresários da área de tecnologia e todo mundo fala a mesma coisa. Como se livrar dele? Todo mundo tem um ou outro que aparece ali e acaba construindo esse câncer ali dentro da equipe. Como se livrar desse cara? Esse cara não é cobiçado. Esse cara ele é alguém que oferece risco para a empresa e a empresa quer se livrar dele. É como eu consigo ficar sem depender dele. Se ele tirar férias, a empresa para. Se ele pedir demissão, a empresa para. Se eu quiser demitir ele, não posso que a empresa para. Para com isso. Se você está pensando em ser esse tipo de profissional, nem precisa mais me seguir, pode seguir. Vai para outro caminho que a gente não é isso, tá? A gente trabalha de uma outra forma aqui que eu vou explicar na sequência. Aí vem o outro tipo de programador, que é aquele que eu formo exército com ele. É o desenvolvedor de soluções. É aquele cara que enxerga um problema e trabalha para resolver aquele problema. E não se torna um problema. Não cria soluções que também são um problema. Então esse cara que é o cara mais cobiçado do mundo, esse cara ele quer fazer o quê? Ele quer trabalhar ajudando as outras pessoas. Esse cara programa para o outro, ele não programa para si. Não vou programar para o meu ego, porque eu fiz aqui, olha só que legal que eu fiz. Não, esse cara ele programa para ajudar as outras pessoas, seja a pessoa da equipe, seja o cliente, seja até mesmo a própria empresa. Ele programa para ajudar uma outra pessoa. Então, se você tem a ideia de entrar nessa área, ou até de empreender nessa área, ou de encontrar alguém para trabalhar para você nessa área, procura o cara que é o desenvolvedor de soluções, tá? E olha, se você for fazer aula, procura um professor que seja
desenvolvedor de soluções. E se você quiser alguém para fazer a tua mentoria, procura alguém que seja desenvolvedor de soluções. Escovador de beat só vai trazer problema para você, vai trazer problema para sua equipe, vai trazer problema para sua empresa. E para o cliente também, obviamente, porque todo mundo vai ficar sempre dependendo daquela pessoa. E na verdade você tem que fazer para que o outro siga, você faz para que o outro siga, e aí você vai ser cobiçado por conta dessa tua característica, tá bom? As pessoas, elas existem para solucionar problemas e não para criar o problema. E o código existe para poder resolver problema e não para ser um problema. Então, se você não tiver interesse de ter essa filosofia de trabalho, você não está no caminho certo, tá? Então, se você quer trabalhar com software, você tem que imaginar que você desenvolve soluções. Fechado? Bom, agora chegou a hora dos 10 segredos do programador de verdade. Primeiro, que o programador de verdade, como eu disse, é aquele que resolve problema, aquele que cria soluções e não problemas, tá? Bom, primeiro é esse, eleja um problema. Ou seja, se você vai desenvolver uma solução, procura um problema. Olha, do que é que eu entendo, do que é que meu pai entende, do que é que a minha mãe entende, do que é que a empresa que eu trabalho entende. Eu trabalho numa empresa numa mecânica de motocicleta. Tá bom? Qual é o problema que existe lá que você pode resolver? Eleja um problema para resolver daquele nicho que você conhece bastante, para ajudar pessoas com que você já convive, o seu networking. Procura problemas que você possa ser útil para resolver daquele nicho ali. Essa é a dica número 1. A dica número 2, procure as melhores práticas. Gente, se você encontrar um problema, eu garanto para você que a criatividade para resolver esse problema, ela é legal, ela é útil. Mas existem pessoas que já passaram por nós, que já criaram soluções, nem que fosse ali na caneta, para aquele problema. Procure as melhores práticas. Procure a forma correta de resolver aquele problema. Estude esse problema e encontre o jeito certo de resolver. Depois que você encontrar o jeito certo de resolver esse problema, você já tem ali a dica 2. Você tem lá o primeiro passo, que é o problema que você vai resolver. O segundo passo, que é a melhor prática para resolver aquele problema. E aí vamos para a dica número 3. A dica número 3 é a seguinte: desenha o seu software na caneta, no lápis, no papel. Desenha onde você quer chegar. A solução tem que ser simples, desenha, faz ali, ó, coloca emenda, rabisca um para o outro, faz o que a gente chama de wireframe, né? Você faz desenhar aquele software. Não vai programar, desenha, vai ali, ó, no papel, sonha com aquilo, pense como seria. Mostra para alguém, começa a olhar, vive aquele negócio, tá bom? Primeiro, faz o sonho existir. Você já tem um problema, já tem uma solução, agora você vai implementar aquilo no papel para que aquilo fique parecendo que já existe na tua cabeça. Essa é a dica número 3. A dica número 4 é a seguinte: usa o método mais simples para resolver esse problema. Não tenta procurar assim, olha, eu vou fazer como é feito lá em Harvard, eu vou fazer isso aqui como é feito lá no Vale do Silício, ou como será feito no metaverso. Não, gente. Faz o básico, fácil. Não inventa, não vem com churumela. Faz alguma coisa que você consiga entregar de início ao final. Vai no arroz com feijão, joga fácil, né? Bate a bola ali, toca de lado, faz alguma coisa para acontecer. Não fica inventando firula, tá? Se está começando a resolver um problema, não cria outro. Essa é a dica número 4. Dica número 5. Deixa depois depois que você fez um papel de pão ali, depois que você já colocou de forma simples, aí você deixa aquilo o mais bonito possível. O mais bonito possível, de forma que você se apaixone pelo que está fazendo. Porque as pessoas compram a ideia da embalagem, as pessoas compram a ideia de que se aquilo é bonito, é bom. Então deixa o mais bonito possível. Uma das minhas vantagens competitivas é que eu era designer antes de ser programador. E aí os meus sistemas sempre foram bonitos. Então torne o seu sistema bonito para que ele seja realmente alguma coisa que as pessoas falam, nossa, isso aqui foi feito por quem? Foi feito pela Apple? Foi feito pela Microsoft? Não, foi eu que estou fazendo. Não é impossível. É isso aí. Se você tirar esse impossível, apaixonante, você está no caminho certo da dica número 5. A dica número 6 é: mostre isso para o maior número de pessoas possível.
Não entra nessa de que a tua ideia pode ser copiada. A sua ideia já existe, mas o seu trabalho tem que ser bonito e tem que ser validado por pessoas, principalmente aquelas que vão usar. Quanto mais você mostrar, maior a probabilidade de você ter um produto que realmente tem algum valor. Porque as pessoas vão falar, olha, vai um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. No começo você vai brigar, você vai bater, você vai falar que não quer, mas depois você se acostuma e começa a entender que aquilo ali é correto e você vai fazer a coisa ficar mais na direção correta, mais na direção de solucionar o problema daquela pessoa. E aí, quanto mais você mostrar, mais você vai ter resposta. No começo fere, enche o saco, né? Mas aí é assim que você tem que ter essa ideia aí. Vou fazer para o outro que tem que gostar. Então você vai fazer ficar bom para eles, ele tem que ver. Mostre o máximo possível. Dica número 7. Quando você começar a fazer aquilo funcionar, pensa na facilidade do uso. Pensa que aquilo tem que ser o menor número de cliques possível, que aquilo tem que estar mais visualmente identificável, aquilo tem que estar fácil da pessoa clicar e chegar, aquilo tem que estar intuitivo. Então existem diversas técnicas que a gente vai conversar sobre isso aqui durante todo esse nosso período, mas você tem que imaginar isso. Você tem que fazer com que seja bem fácil de trabalhar e quanto mais fácil, melhor o seu sistema, tá? Dica número 8. Aí você vai começar, veja, a sua solução, ela resolve um problema. A sua solução, ela já cumpre as melhores práticas, ela foi desenhada no papel e validada, ela utiliza métodos simples de desenvolvimento, ela está linda, maravilhosa, você já apresentou a sua ideia para todo mundo, ela já está fácil de usar, agora você vai começar a integrar isso com os seus dados. Nesse momento que você vai integrar isso com os seus dados, esquece um pouco a tua solução ali, né, em relação ao software em si, e se dedica na modelagem desses dados. Entenda como que eles serão arquivados, porque se você errar na modelagem dos seus dados, tudo que você fez vai por água abaixo. Uma boa modelagem define um bom sistema. Uma boa modelagem faz você fazer sistemas incríveis. Uma modelagem ruim é gambiarra atrás de gambiarra no sistema para poder fazer funcionar depois. Invista tempo para poder fazer uma boa modelagem, uma boa implementação dos dados no seu sistema, tá? Senão você vai ter problemas que nunca mais você se livra deles. Invista tempo na sua modelagem, essa é a nossa dica número 8. Nossa dica número 9 é a seguinte: testa, testa e testa. Se possível, põe alguém para ajudar a testar e depois testa de novo. Por quê? Porque quando a sua solução vai para o mercado e ela apresenta um problema, ela baixa a credibilidade do problema, do sistema. E aí, quando o seu cliente encontra o problema, ele começa a criar uma imagem ruim de você. Então, testa, testa e testa. Entrega depois de muito teste. E se o cliente achar um problema, não fica com raiva do cliente porque achou um problema. Fica com vergonha do teu processo. Testa de novo, verifica onde você errou e não deixa de testar exaustivamente o seu projeto antes de entregar, tá? Essa aí é a dica número 9. E a última dica, que é a dica de ouro do programador de verdade, é a seguinte. Uma vez que você já tenha conseguido, vamos junto aqui, ó. Elegeu um problema bem, incluiu as melhores práticas, desenhou as telas no papel, ali. Ah, não, mas tem software para isso. O papel está contigo no restaurante, o papel está contigo na chácara, como eu estou aqui hoje. O papel está contigo quando a ideia vem. O vapor do box, ele é teu papel. Sonha, rabisca, se livra um pouco. Eu já vi gente jogando papel no lixo, mas eu nunca vi gente jogando trabalho feito no computador bonitinho no lixo. Porque dá trabalho, as pessoas já acabam não querendo fazer, desperdiçar aquilo. Então, do papel. Você já fez no papel, depois você transformou aquilo de forma simples, depois você fez aquilo ficar lindo e maravilhoso, depois você apresentou para um monte de gente, depois deixou ele bem fácil de usar, criou uma modelagem incrível e testou tudo. A última dica é o seguinte: padronize o seu processo. Escreva o passo a passo que você levou para fazer isso, porque você vai fazer esse passo a passo novamente no outro problema, e no outro problema, e no outro problema. E com o tempo você vai ter um passo a passo incrível. E esse é o principal segredo de um programador de verdade. Ele padroniza, ele cria uma metodologia e ele segue.
Bom, eu fiz isso a minha vida inteira, tenho metodologias incríveis que me sustentam até hoje e são essas metodologias que eu vou trazer para vocês aqui aos poucos, tá bom? Esses são os 10 segredos de um programador de verdade. Viu só, pessoal? Você não precisa programar uma linha para começar. Você precisa encontrar um problema, encontrar uma solução, com as melhores práticas, desenhar no papel, e aí é que você vai precisar começar de verdade a aprender alguma coisa para programar. Você se torna um programador quando você tem a mente programadora. Então pense em algum problema que você saiba resolver, ou que alguém próximo a você saiba resolver também. Rabisca, sonha com esse negócio aí, tá? Faça o projeto que possa transformar uma vida. Eu tenho certeza que o Steve Jobs, quando programou a Apple, não fez aquilo direto onde tinha que fazer. Ele foi lá e ele rabiscou, ele sonhou com aquilo. Eu tenho certeza que foi assim com o Mark Zuckerberg, eu tenho certeza que foi assim com o Bill Gates, eu tenho certeza que é assim comigo e assim com todos os meus alunos que prosperam. E deve ser assim com você, tá bom? Bom, fica com Deus e até o próximo vídeo, galera. Até mais.